Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo os links de todas as redes sociais. Você só precisa clicar em cima, você vai ser direcionado para a minha rede social e aí você se inscreve lá. Israel estava sob as regras e a opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para realizar o trabalho dele em Israel. A ele foi dada uma força extraordinária. O livro de Juízes contém a história da sua vida. De novo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Juízes 13, versículo 1. A essa altura, o ator nos apresenta a um homem chamado Manoá, cuja mulher era incapaz de conceber. Juízes 13, versículo 2. E havia certo homem de Zorá, da família de Danites, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril e não concebia. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse: você dará à luz a um filho, e esse filho, esse milagre, seria o próximo libertador de Israel. Juízes 13, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e disse a ela: de fato, agora você é estéril e não deu à luz a criança alguma, mas deverá conceber e carregar um filho. Esse é um evento único que aconteceu na Bíblia, como o nascimento de Isaac no Antigo Testamento e de João no Novo Testamento. Esse garoto prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes tinha. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto nazireu. E diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. E não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. De maneira interessante, o anjo também aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja enquanto estivesse grávida, não comer nada que não tivesse limpo. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus, como o Nazareno, mesmo enquanto ele ainda estava no seu ventre. Apesar do fato de que o visitante celestial estava falando diretamente com ela, a mulher foi ao seu marido e o informou. Juízes 13, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a ela. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Versículo 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Sansão
quando cresceu, tomou algumas decisões questionáveis na sua vida. Para um homem que tinha sido separado para o serviço de Deus desde o nascimento, provando no fim das contas que Deus pode usar uma pessoa, mesmo com suas fragilidades, suas falhas e dificuldades. Sansão foi até uma cidade chamada Tímina e ali encontrou uma mulher, filisteia. Voltou para casa e disse para os seus pais que queria se casar com ela. Mas os seus pais não aprovaram essa decisão, pois queriam que ele encontrasse uma mulher entre os seus parentes. Quando foram para Tímina, Sansão foi atacado por um leão em sua jornada, onde essa sua futura esposa vivia. E o Espírito do Senhor veio a ele poderosamente, e ele partiu o leão com as suas 2 mãos. Esse foi um dos sinais de que realmente ele tinha uma força extraordinária, sobrenatural. Mais tarde, quando ele foi até a mulher em Tímina e depois voltou até os seus pais, ele encontrou novamente o leão repartido ao meio e no meio dele havia um enxame de abelhas e ali ele tirou o mel do cadáver do leão e levou para a casa dos seus pais. Depois ele se casou com a mulher que ele escolheu em Tímina e logo em seguida ele propôs um enigma que deveria ser respondido durante os 7 dias da festa de casamento. Então ele diz que daria de prêmio para quem acertasse o enigma 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguissem dar a resposta, eles dariam essas 30 vestes de linho e de mudas de roupa a ele. Então ele disse em Juízes 14, versículo 14: do que come, saiu comida, do que é forte, saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Depois disso, a mulher implorou para Sansão, pedindo que lhe desse a resposta do enigma. E no 7º dia, ele revelou o enigma, a resposta a ela. E ela rapidamente revelou o enigma ao seu povo. E então o Espírito do Senhor tomou conta de Sansão. Ele desceu até Ascalon e matou 30 homens. Pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, muito enfurecido, foi para a casa do seu pai. Quando ele chegou lá, a sua mulher tinha sido dada a um amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. O pai desta mulher deu-a ao amigo dele porque achava que ele a odiava tamanha que não iria querê-la de volta por ela ter traído-o. Então este pai ofereceu a irmã mais nova, dizendo para que ela ficasse no lugar dela, da irmã. Então, em vingança aos filisteus, ele acendeu tochas em raposas e as soltou nas plantações dos filisteus, destruindo tudo. E em vingança os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão disse a ele: já que agiram assim, juro que não pararei até conseguir a minha vingança. Ele os atacou poderosamente e abateu muitos deles. Então ele ficou numa caverna, escondido. Os filisteus sitiaram uma vila em Judá para retribuir a Sansão enquanto ele se escondia nesta caverna. Para pacificar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo que ele havia trazido problemas para eles, ao irritar os opressores filisteus. Olha que ironia! Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus mandou para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles, e só depois que prometeram que não o matariam. Então eles amarraram e levaram-no para entregar aos filisteus. Quando os filisteus viram Sansão amarrado, se aproximaram, gritaram, mas nesse momento o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e as cordas que estavam o amarrando se tornaram frágeis, se queimaram e caíram de suas mãos, e em seguida Sansão matou 1.000 homens. Então logo em seguida ele pede a Deus que lhe dê água, pois estava com sede, e no versículo 19 de Juízes 15 diz assim: Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. E então Sansão liderou Israel durante 20 anos, no período do domínio dos filisteus.
Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por atividades milagrosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas, em resposta a circunstâncias específicas. Quando vamos para o Novo Testamento, após a vinda de Cristo, o Espírito do Senhor habita em cada um daqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Efésios 1:13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito veio poderosamente em Sansão por propósitos sobrenaturais. Esse mesmo Espírito ainda está conosco hoje. Gálatas 5:16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Muitas vezes estamos tão preocupados em viver a nossa vida de acordo com as regras do mundo que esquecemos de reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas as decisões de Sansão ainda continuaram cada vez mais preocupantes, continuando a sua história. Ele foi a Gaza, onde viu uma prostituta, e foi para a cama com ela. E o povo de Israel, por muitos anos, também havia se prostituído com outros deuses. Juízes 2:17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. E neste momento da sua vida, Sansão, que era o líder, estava vivendo de uma forma que refletia o que Israel estava fazendo. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale do Soreque, chamada Dalila. E os líderes dos filisteus já foram falar para ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar para nós o segredo da sua força, para podermos dominá-lo. E prometeram a ela dar-lhe moedas de prata. Por 3 vezes Dalila tentou saber este segredo, enquanto os filisteus aguardavam para uma emboscada. Então ela usou a mesma estratégia da noiva, a primeira noiva de Sansão, dizendo, no capítulo 16 de Juízes, versículo 15, como você pode dizer-me que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Então, Sansão conta a ela que jamais havia lhe passado navalha na sua cabeça e que ele era nazireu, e se o cabelo fosse raspado, ele perderia a sua força. Então, rapidamente, ela raspou o seu cabelo logo após contar para os filisteus a verdade que ele havia lhe contado sobre a sua força. E quando os filisteus vieram numa emboscada, conseguiram prendê-lo, pois o Senhor havia o deixado. Os filisteus feriram seus olhos e levaram ele para Gaza. Prenderam-no com algemas e puseram para girar um moinho na prisão. Mas o seu cabelo começou a crescer novamente. Então os filisteus festejaram e pediram para trazê-lo para se divertir do sofrimento dele. E quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Neste templo tinham homens e mulheres por todo canto. Líderes dos filisteus estavam presentes, e cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia, na verdade. Sansão orou ao Senhor e disse, Juízes 16:28, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão, infelizmente, havia sucumbido à cultura da idolatria ao redor dele, tomando decisões ruins. Não tão distante, em Hebreus 11:32, Sansão é mencionado no rol da fé, junto com outros heróis do Velho Testamento. Hebreus 11,
32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, mesmo que Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele entendeu uma coisa. Ele acreditou que Deus podia usá-lo para fazer a sua vontade. E mesmo tendo decisões muito ruins, ele no fim da sua vida tem uma decisão correta e certa, que foi a de confiar em Deus, em colocar em Deus a sua força. Portanto, devemos confiar em Deus. Vamos nos submeter ao seu plano para as nossas vidas e dar a Ele tudo o que temos, pois dele e para Ele são todas as coisas. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.